de Eleições está no ar e hoje recebe um nome que conhece a política como poucos, Eduardo Azeredo, ex-governador, senador, deputado federal por Minas Gerais e também ex-prefeito da capital. Comigo neste programa, o Orion Teixeira, nosso comentarista de política. Tudo bem, Orion? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Prazer, governador. Tudo bem. E o diretor de jornalismo da Band Minas, aqui ao meu lado, Murilo Rocha. Tudo bom, Murilo? Boa noite, Lucas, Orion. Obrigado, senador, por aceitar o nosso convite. Obrigado. Governador, queria começar ouvindo as impressões do senhor sobre essa corrida à Prefeitura de Belo Horizonte, prefeitura a qual o senhor já teve a oportunidade, né, de estar à frente em uma outra Belo Horizonte, um outro contexto, mas já foi prefeito da nossa capital. É verdade, o Orion e o Murilo não tinham barba branca ainda não, todos dois, a barba era que nem a minha, era toda preta. Bom, veja bem, é uma eleição muito diferente dessa vez, né? Ela não tem ninguém à frente, ela está embolada, está muito confusa ainda, nós já estamos há menos de 3 meses, né, da eleição, e não sei, sequer a gente sabe exatamente quais são os candidatos, quais são as alianças. Essa é uma característica de Belo Horizonte, porque na maioria das outras grandes capitais o cenário já está mais encaminhado. Já está mais encaminhado. Então, eu acho que vamos ter que aguardar aí mais, pelo menos até o dia 5 de agosto, para termos um quadro mais claro. Agora, o porquê desse cenário tá dessa maneira? É pela falta de liderança eu digo até em pesquisas do atual prefeito, o Fuad Noman, de não estar à frente, né, assim, da corrida mesmo? Ele teve, né, ele assumiu como vice-prefeito, e é um quadro técnico também. E essa divulgação ou essa convivência maior demorou. Então, ele não é conhecido o suficiente. E as eleições, cada vez mais, elas estão se posicionando assim. Quem está bem em pesquisa já ganha um bom espaço, né? E só está bem em pesquisa quem é mais conhecido, de que forma for. Não é totalmente novo. Na época passada tinha muito negócio de jogador de futebol também. Os jogadores de futebol eram candidatos, já saíam na frente. E aí depois passou para os comunicadores, né? Mas eu acredito que o prefeito ele tem um desempenho bom, na minha avaliação. Tem alguns erros, como qualquer administração. E o quadro ainda é indefinido, sim. E os partidos mais ainda, né? Os partidos estão praticamente destroçados. Isso aí é uma coisa nacional. Agora, governador, vou relembrar aqui, se eu cometer algum erro de dados, o senhor me corrige. O senhor foi prefeito de Belo Horizonte de 90 a 93, o senhor foi eleito como vice, né, do Pimenta da Veiga. Não. Ele se licenciou, o senhor assumiu de 90 a 93. Passados aí quase 30 anos, a gente está discutindo a eleição de 2024, metrô de Belo Horizonte, anel rodoviário, Rodoanel, Pampulha, que eram pautas todas que eu acredito que estavam presentes na eleição que o senhor participou lá no final da década de 80. Por que Belo Horizonte ficou parada no tempo em obras estruturais, em questões grandes, como o metrô de Belo Horizonte é o menos desenvolvido? E o senhor pode falar isso, o senhor foi governador, senador, deputado, enfim. Que praga que é essa que jogaram em Belo Horizonte que as coisas pararam? Você foi direto no ponto. Eu acho que o maior problema que nós temos assim, em Belo Horizonte hoje é realmente a questão de infraestrutura. O transporte é o problema maior da cidade, não tem dúvida, né? Já naquela época, nós tínhamos problemas ainda com educação, nós tínhamos que construir escolas. Isso hoje está pacificado, né? Você contribuiu para isso também, não só o aumento de vagas, mas a diminuição da natalidade. A saúde, de alguma maneira, também evoluiu bem com a descentralização. Ainda falta todos dois, eu não estou dizendo que nenhum dos dois está maravilha, mas todos os dois evoluíram, que eram os dois principais problemas de governo. Agora, na infraestrutura houve realmente um período muito parado, né? Nós tivemos aí no mandato do Márcio Lacerda a questão daí no sentido norte, na época do Aécio ainda também, que foi o vetor norte de Belo Horizonte. Linha Verde. A Linha Verde, tivemos o Arrudas foi capeado todo, né, até na altura ali do parque, e houve uma falta mesmo de atuação. No caso do metrô, seguramente uma falta de atuação. O metrô, naquela época, realmente, em que eu fui prefeito, e depois ainda como governador, o que nós temos de metrô hoje é daquela época. Daí aquela famosa coisa assim, mas a gente não tem que ficar lembrando o passado. Mas tem que lembrar sim. Porque quem
fez alguma coisa no passado, mostra que tem mais credibilidade para ir para frente. Então, no caso do metrô, foi o PSDB mesmo, foi o PSDB que conseguiu fazer do Eldorado até Venda Nova. De lá para cá, nós passamos por vários governos, inclusive do meu partido, governos nacionais do PT, e o metrô não andou. Essa alternativa agora de uma concessão privada é um bom caminho. Vamos ver se realmente avança e outras linhas venham, a linha 3, 4, que for, né? Porque é verdade, o nosso metrô, para uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, a região metropolitana de 5 milhões de habitantes, você ter o que nós temos, só uma linha de metrô, é muito pouco. Governador, além da questão da mobilidade urbana e transportes, Belo Horizonte é sufocada por problemas que vêm da própria região metropolitana de outros municípios vizinhos, né, que se misturam com as questões de Belo Horizonte. O que falta aí para articular, já que o prefeito administra o seu município? Sim. Falta o quê? A presença do governo do Estado? A questão da saúde pública, por exemplo. Belo Horizonte vive estrangulado, e porque os pacientes vêm do interior, né? Para serem tratados aqui. Eu lembro que quando o senhor foi governador, o senhor criou os consórcios municipais de saúde que buscavam manter esses pacientes na região onde eles vivem. No entanto, Belo Horizonte continua sobrecarregada com essa situação da saúde. Teve depois um segundo estágio, que foram os hospitais regionais, que não estão prontos ainda. São 8 hospitais regionais. Aí realmente é uma coisa do governo do Estado, que teria que fazer concluir os hospitais regionais. Agora está se buscando concluir também com recursos da Vale, a informação que a gente tem. Mas o Estado do tamanho de Minas Gerais, com 20 milhões de habitantes, dos quais 5 milhões na grande Belo Horizonte, ele tem que ter uma visão realmente de integração. É muito grande, a população é muito grande. E a Santa Casa de Misericórdia, ela tem 1.100 leitos. E basta ir lá para ver, continua. Cerca de 40% do atendimento é do interior de Minas Gerais. Por quê? Porque você não tem os hospitais que atendam a região, a não ser talvez o Triângulo Mineiro, que continua bem apartado, digamos, do centro de Minas. Quando eu fiz uma visita ao governador Zema para entregar um livro que eu lancei há 2 anos atrás, eu me lembro que eu falei com ele, governador, o senhor é de Araxá, eu não acredito na integração do Triângulo com Belo Horizonte enquanto não tiver duplicada essa estrada, que é uma estrada federal. Mas o governador interage com o governador. E a gente continua. Então, a ligação do Triângulo com Minas, aí, o que tem a ver com a saúde? Tem a ver sim, quer dizer, então eles tiveram que se virar por lá. Uberlândia tem tem um bom atendimento de saúde e tem também o próprio Uberaba. Mas essa falta de integração da região de lá, Araxá, Uberaba, Teutaba, Araguari, com o centro de Belo Horizonte, está muito no fato de que a estrada até hoje ela não é duplicada, ela é duplicada até Nova Serrana, de Belo Horizonte até Nova Serrana. Então, olha, eu quero insistir nessa questão. A educação, o grande desafio de Belo Horizonte hoje é realmente um prefeito que enfrente essa questão do transporte no sentido não só dos ônibus, no sentido da integração mesmo. Mobilidade urbana. A mobilidade urbana. Né? Existe projeto até mesmo de túnel. Mas o túnel, como é que vai fazer? Não sei, para isso é que existe. Engenharia está aí para isso. Engenharia, planejamento e tudo, né? Mas essa região nova de Nova Lima, a região toda, né? O próprio sentido aí de Sete Lagoas, tudo, você tem a estrada que foi duplicada na minha época, ela hoje é uma Avenida Amazonas, praticamente. Governador, o senhor chegou a comentar, a gente está falando, né, desse cenário muito incerto ainda na corrida à Prefeitura de Belo Horizonte, e o senhor falou em uma debacle, o senhor usou esse termo, mas é uma debacle dos partidos atualmente. E é impossível a gente não colocar o PSDB nesse rol, né, o partido que está minguando, né, de uma maneira muito impressionante, né, acho que de 2018 para cá principalmente. Eu queria que o senhor fizesse uma análise da atual situação mesmo do PSDB, o porquê disso, e considerando até essa incerteza, pensando na campanha do João Leite, né, vai ou não vai, né? O PSDB tem exatamente um nome que é respeitado, é um homem de bem. Ninguém questiona
sobre isso em relação ao João Leite. É um homem de bem intencionado, boa pessoa, bem posicionado em pesquisas, quase todas elas ele pontua bem. Houve realmente muita indefinição sobre a candidatura do João Leite, até com questões pessoais mesmo, de dificuldade de definição, e já seria, ou já é a 4ª vez, mas em todas as outras ele participou para valer. Uma coisa é você ser candidato e ter 2%, 3%, 4%. Outra coisa é você chegar ao segundo turno. Né? O João chegou ao segundo turno com o Calil, numa disputa até brava que nós tivemos. E o PSDB teve realmente um resultado muito ruim nesse período todo, o último período. Mas você veja que do ponto de vista de governos de Estado, o PSDB governa 3 estados. E 3 estados politicamente importantes, 2 deles pelo menos, Pernambuco e Rio Grande do Sul. E ainda o Mato Grosso do Sul. E é o mesmo número que o PT dirige a nível nacional. São 3 também, sendo que os do PT é só a Bahia que é mais relevante, assim, também, do ponto de vista político, não estou colocando. Né? Então, do ponto de vista de os 2 maiores partidos de algum tempo atrás, tiveram um resultado muito pequeno. Mas para quem já teve Minas Gerais, São Paulo... Sim. O PSDB não foi bem. Presidência da República. Presidente da República não foi bem. Tem um número pequeno de deputados federais, realmente. Um senador hoje, se não me engano, apenas. Senador tem um só, do Amazonas. O Plínio Valério da Amazonas. Agora, você tem uma estrutura nacional. O PSDB continua sendo um partido nacional, como o MDB e o PT. São 3 partidos assim que têm uma estrutura. Agora, você tem partidos maiores do que o PSDB, PT e MDB. Você tem realmente o PL, você tem o PP, mas são partidos, como é que eu diria assim, são ajuntamentos, né? Você não sabe exatamente quais são as lideranças desses partidos, qual que é o que eles têm como um pensamento, como uma linha de conduta. E não é possível você pensar em política de resultados, com bons resultados, se você não tiver uma estrutura partidária. Então, a nossa debacle, digamos assim, política, ela vem realmente de uma coisa maior, que não dá para discutir aqui, que é o sistema eleitoral, no sentido da forma de escolher os deputados, que nós sempre advogamos pelo parlamentarismo. Você passa também pela questão realmente dos partidos serem mais representativos, não poder ficar trocando toda hora, como acontece, né? Tem gente que em menos de 10 anos de vida pública já foi de 5, 6 partidos. Você pode trocar? Pode. Mas não precisa ser assim também, né? Com tanta frequência. Agora, governador, eu fiquei uma parte da minha carreira lá em Brasília cobrindo política, o senhor era até senador na ocasião. E uma coisa que eu observava, o senhor pode nos falar isso, porque o senhor foi senador e deputado, um dos problemas de Belo Horizonte nessa questão de infraestrutura é que não se conseguia, por exemplo, emendas de bancada de valor relevante para a capital. Por exemplo, como é uma bancada, e é uma bancada grande, 53 deputados. Assim, aí a gente vê o Nordeste, consegue, as bancadas votam unidas, tal. Aqui em Minas nunca se conseguiu, por exemplo, votar verbas importantes para o metrô de Belo Horizonte, né? Por que isso? Falta união na bancada, cada um está defendendo a sua região. Como é que o senhor que viveu isso por dentro, tanto como governador, como deputado, senador? Acho que falta união, falta coordenação, né? E a representatividade de Minas caiu. Esse é um fato patente. Nós hoje temos, a nível nacional, o Rodrigo Pacheco, como presidente do Senado, e temos o ministro Alexandre Silveira, que é um ministro em 38. Então, veja bem, nós temos 10% da população brasileira, 10% da economia brasileira. E, em termos de ministros, se fosse ter 10%, era 3, 4. Temos um. Nós tivemos uma subrepresentação. Então, se você só tem um ministro, é mais difícil, você até para bater na porta das pessoas, né, em Brasília. Então, essa é uma realidade. Como resolver? Começa pelos partidos poderem escolher melhor os seus nomes e colocarem pessoas que possam ter essa visão nacional, estadual, não só a visão que hoje prevalece, que é a visão muito da internet.
né? Eu sou da área, né, de computação, lutei muito pelos avanços de automatização, mas eu fico apavorado com o que está virando a mídia, né? A mídia virou uma terra de ninguém, realmente. Não tem... As redes sociais, as redes sociais. Sim. Né? As redes sociais. Né? Eu defendo realmente que... Vejam bem, vocês, a Bandeirante, sempre fez os debates. É um debate que ele é o início da campanha eleitoral. Aí vem outra coisa. O debate tem que participar do debate, sim. Tem que ter uma pressão para as pessoas participarem. Eu me orgulho de nunca ter deixado de ir ao debate. Agora, começou a ter uma ideia entre os marqueteiros de quem está na frente não vai no debate, que tem mais a perder do que os outros. E com isso, em várias eleições passadas, pessoas deixaram de ir, de partidos diferentes. Não foram. Agora eu vejo que até o Trump está dizendo lá nos Estados Unidos que não vai debater com a Câmara. Então é um negócio assim, isso é um desserviço à democracia. Aqui em Minas Gerais, espero que todos os candidatos, ou aqui em Belo Horizonte, eles todos venham ao debate da Band. Nós também, façamos favor com o senhor aí. Porque a televisão ainda tem um espaço muito importante, sim. As próprias redes sociais, elas repetem o que a mídia tradicional divulga. Elas se baseiam no que aconteceu na televisão, o que aconteceu no jornal. É assim que ainda vai. Agora, é de outra forma, né? Foi mudando e as redes sociais têm uma importância grande, sim. Mas elas não têm responsabilidade. Basicamente, essa é a diferença. Quando eu estava lá como senador, junto com o senador Marco Maciel, nós estávamos discutindo a internet na legislação eleitoral, como que seria, né? E naquela época eu já alertava, olha, vai tal de crime cibernético aí, o povo nem sabia o que era isso. Isso aí é perigoso demais, nós temos que ter regras talvez semelhantes aos jornais, né? E você vai colocando, que o jornal você tinha uma regra, não sei se ainda tem, que era assim, só pode ter anúncio de determinado tamanho, para coibir um pouco o abuso, né? Então, olha, vai ser difícil a gente melhorar, mas não pode desistir, nós temos que melhorar, vamos ver se conseguimos reforçar os partidos, entendeu? E reforçando os partidos, reforçar o compromisso dos candidatos com teses, não apenas com essas questões aí chamadas identitárias que estão e saber o que é, quer dizer, o que o prefeito faz. O prefeito vai discutir alguma coisa sobre as questões nacionais? Ele pode participar do fórum de prefeitos, mas o principal para o prefeito é saber qual a opinião dele sobre a educação municipal, sobre a saúde municipal, sobre a cultura municipal, sobre a mobilidade. É assim que nós precisamos saber quais são as propostas dos prefeitos. Não tem dinheiro. O dinheiro nunca teve mesmo, não. É sempre assim. Quando a gente vai ficando mais experiente, para não dizer idoso, você vai vendo que se repetem mesmo. As questões são repetitivas. Só o Rodoanel que você falou, Murilo, que eu acho que é um pouco mais novo. Mas o anel já tinha, o metrô já tinha, tudo já tinha. Vamos fazer o nosso intervalo. Na volta, o Orion abre o nosso segundo bloco. Band Eleições indo para uma pausa e volta já já. Volta com o Band Eleições, que hoje recebe o ex-governador, senador e prefeito aqui de Belo Horizonte, Eduardo Azeredo, e conforme prometido, o Orion vai abrir este bloco. Muito bem, governador. Queria que o senhor falasse um pouco, avaliasse essa relação do Executivo com o Legislativo. A relação da Prefeitura com a Câmara Municipal tem sido muito turbulenta nos últimos anos, né? A ponto até de impeachment ser a pauta mais constante, mais presente ali. O que aconteceu nessa relação? A dificuldade de ter uma harmonia ou uma composição, uma boa relação propositiva para a cidade, em vez dessa turbulência, dessa guerra que há entre o Executivo e o Legislativo. A questão das emendas, elas trouxeram uma relação diferente, né, nesses dois poderes? Sim, trouxeram. E volta a questão dos partidos. Quando eu fui prefeito, o PSDB tinha 6 vereadores, o PT tinha 9, e os outros partidos aliados nossos tinham algum, então nós conseguimos governar, mesmo com
uma posição maior, porque te forçava a ter uma boa disposição também. A disposição ao diálogo do prefeito tem que ser do dia que ele toma posse. Já tem que receber as demandas. Só que de lá para cá, o que aconteceu? Os partidos esfarelaram, digamos assim. E aí você não tem uma Câmara de 41 vereadores, tem 20 partidos. Então não tem muito jeito de você conversar com o partido. Para você dizer, não, eu não me canso de relembrar um caso que foi a dificuldade de ter médicos nas favelas de Belo Horizonte, nas vilas de Belo Horizonte, nos postos de saúde. E a dificuldade era o quê? Porque o concurso não podia ser concurso regionalizado ou localizado. O concurso tem que ser para Belo Horizonte. E aí você não tem médico que se disponha a trabalhar. E aí foi o quê? Foi com a oposição da época, era o Sérgio Miranda, do PCdoB. O Sérgio Miranda entendeu e fizemos a sugestão de criar uma gratificação de difícil acesso. Era o nome, que também não podia falar que era gratificação de vila. Periferia. Então, a gratificação de difícil acesso. Existe até hoje. Foi a solução. Fruto do quê? De um diálogo. Então, o que aconteceu muito aqui na Câmara de Belo Horizonte, lamentavelmente, foi isso. Foi uma radicalização, fruto realmente de falta de diálogo, fruto de coisas pequenas, de verbas e de emendas municipais, e fruto dos partidos terem pouca representatividade. O que pode fazer para frente? É importante pensar nisso, que agora as pessoas também se lembrem disso. Mas esse candidato é de qual partido? Esse partido apoia qual prefeito? É importante pensar nisso. Eu vou votar no vereador só porque ele está aqui na minha região, mas ele apoia quem? Né? Porque aí é que você vai conseguir uma realidade da cidade toda. É muito ruim o que aconteceu em Belo Horizonte. A qualidade realmente do trabalho legislativo foi afetada. Agora, o senhor olhando para trás, pensando quando o senhor era prefeito, o que o senhor se orgulha assim, de ter deixado, de ter feito nesse período? E o que poderia ter sido feito, que acabou por falta de tempo, ou dinheiro, enfim, o que ficou, que te frustrou? Falou, poderia ter feito isso. É muita coisa. E aí se mistura um pouco, né? Porque eu acabei sendo prefeito, sendo governador, sim, depois de prefeito e tudo. Mas veja bem, eu me orgulho muito, por exemplo, de ter retomado o metrô. O metrô estava parado quando eu era prefeito. E eu aproveitei uma vez que o Itamar Franco, como vice-presidente, assumiu a presidência em Brasília, no lugar do Collor, e realmente tomei iniciativa. Liguei para ele, peguei o telefone, liguei, presidente, aproveita, tem aí, se puder liberar para nós aí um recurso que vai poder retomar o metrô. Aí ele retomou, estava parado na Praça da Estação. Então, nesse período, você teve diálogo com ele? Tive diálogo com ele. Aí veio a eleição, aí foi, né? Essa história. Foi mais difícil. Foi aqui na Band, até que foi o problema, porque foi um debate da Band, e o debate realmente foi mais atritado, assim, foi um atrito maior. Né? Mas então, veja bem, aquilo foi muito importante, ter retomado o metrô naquele momento. Uma outra coisa muito importante é você manter a cidade bem cuidada. Nós gostamos de Belo Horizonte, as pessoas gostam de Belo Horizonte. Quando nós tivemos a Copa do Mundo, os torcedores que vieram aqui acharam linda a cidade, gostaram, acharam que a cidade tem muita árvore e tal, mas ela está suja, ela não é limpa direito. Zeladoria ruim, né? Então você tem que ter uma coisa permanente, assim, no cuidado. Isso nós tivemos na época também. Aí você vai retratar algumas coisas, sim, é uma organização urbana, aquela questão da Praça da Liberdade, que ao mesmo tempo é um patrimônio histórico de Belo Horizonte, mas ao mesmo tempo mostrou civilidade. Nós cuidamos da cultura, cuidamos do patrimônio histórico e aquela feira importante, ela foi reorganizada, funciona até hoje na Avenida Afonso Pena, com um grande sucesso. Então, essa preocupação assim, com as atividades urbanas. Aí tem dois pontos também que eu me lembro com muito orgulho, sim, que foi, nós fomos prefeitos, quer dizer, quando eu digo nós, porque eu tive também essa aventura de ser prefeito depois do Pimenta. O Pimenta foi eleito fazendo um belo projeto, ele fez um levantamento geral do que precisava fazer em Belo Horizonte.
Então, na educação e na saúde, nós municipalizamos realmente as duas áreas, conforme foi definido na Constituição, a Constituinte de 1988. Para você ter uma ideia, o número de centros de saúde dobrou. A Prefeitura assumiu todos os centros de saúde do Estado. Na educação, mesma coisa. O número de vagas cresceu porque a educação básica foi assumida pela Prefeitura aos poucos. A BH Trans, que depois, eu me lembro bem do ex-vereador Zé Lincoln, um dia ele xingando a BH Trans. Não sei por que criaram essa BH Trans. Mas Zé Lincoln, eu criei, pode tocar o meio. Mas o que foi? Esta na parte que você arrepende? Não arrependo não. Porque, na verdade, era isso. O trânsito de Belo Horizonte era o governo do Estado que cuidava do trânsito, gente. Era a Metrobel. A Metrobel cuidava do trânsito de Belo Horizonte. Não tem sentido, tem que ser a prefeitura. Então, esse momento foi importante, você municipalizar educação, saúde, trânsito, isso tudo foi sendo feito naquele período. Agora, o que faltou? Olha, eu acho que faltaram algumas coisas que eu estou falando aqui agora, que se eu voltasse atrás eu teria feito. Algumas coisas mais ousadas mesmo. Tinha mais, como é que chama? Trincheiras, túneis. Belo Horizonte, para trincheira, o nosso relevo se adapta perfeitamente. A trincheira é uma coisa mais simples de fazer. Né? O próprio túnel hoje, o túnel que nós temos aí foi o Hélio Garcia que fez em 1980 e alguma coisa, que foi o túnel da Lagoinha. Mas tem outros lugares para ter túnel? Tem, ué. E ajudaria muito, sim. Ah, mas é mais caro. Mas para isso é que você tem financiamentos internacionais, tudo. A Prefeitura de Belo Horizonte tem uma boa situação financeira. Ela é semi-independente, porque ela tem a maior parte dos seus recursos está sob a gestão da Prefeitura, que é o ISS e o IPTU. Governador, a gente tem pouco mais de um minuto. Eu queria pedir, barba e cabelo brancos dão experiência, né? Se o senhor pudesse dar uma dica com tanta bagagem na política acumulada e ainda como observador, o que o senhor diria para o próximo prefeito da capital? Pudesse dar um conselho? Ter muita paciência, né? Eu acho que a paciência é fundamental. A disposição ao diálogo, né? E uma visão democrática, antes de tudo. Nós não podemos ter um prefeito que seja de um setor. Tá. Nós temos que ter um prefeito para a cidade toda. Daí, realmente, que eu continuo no PSDB, porque vejo no PSDB muitos nomes com essa visão, como é o caso do João Leite. Ótimo. Bom, o Band Eleições fica por aqui. Lembrando a você que nos acompanha que o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte acontece aqui na tela da Band no dia 8 de agosto. Agradeço muito a presença do governador Eduardo Azeredo. Volte em outras oportunidades. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Orion, obrigado. Viu? É um prazer, obrigado. E Murilo, obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Este e outros conteúdos do nosso jornalismo você confere na página Band Minas no YouTube. Convido você a se inscrever por lá. Até a próxima. Tchau.